Bom, como a nossa pastora está dodói, eu fui intimada a trazer a palavra. E aí a palavra já estava pronta e ela disse, olha, estude e entregue. Mas quando eu sentei para estudar a palavra, eu lembrei de um texto que eu estava ouvindo no carro essa semana e que me tocou muito. E eu disse, eu preciso compartilhar com meus irmãos essa palavra. Não vai ser um grande sermão, é mais um recado de Jesus para nós. E que eu espero que assim como o Senhor, o Espírito Santo tocou o meu coração, Ele possa tocar o da igreja. E eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 15 ao 17. Evangelho de João, capítulo 21, do 15 ao 17. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Vamos orar só mais uma vez. Senhor amado, eu te entrego o meu coração e os meus lábios, para que sejam purificados pelo teu Espírito Santo, para que nenhuma palavra saia da minha boca, mas que venha do trono da tua graça. E eu entrego, Senhor, também os nossos corações, que eles sejam sensíveis à tua palavra em nome de Jesus. Amém. Esse momento que o texto descreve é o momento em que Jesus aparece, depois de ressuscitado, pela terceira vez a alguns dos seus discípulos. E eles estavam ali sentados numa praia, em volta de umas brasinhas, com os peixinhos e tal, fizeram uma refeição, né? E aí Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro ama. E Pedro, como nós conhecemos bem a figura, deve ter enchido o peito e ter dito: Claro que eu te amo, Jesus, lógico, qual é a dúvida? Né? E aí Jesus pergunta de novo, como que ele diz: Ama mesmo? E ele: Claro que sim. E Jesus: Sim, Pedro, mas você me ama? Aí Pedro se entristece. Diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. E aí Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente vê Jesus quase que pedir uma prova de amor a Pedro. Quando Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Que Pedro diz que sim. Aí ele diz: Ok, apacenta as minhas ovelhas. E a gente vê Jesus olhar para Pedro e pedir esta prova de amor. A gente vê aqui, se a gente for para o original, a gente vê que Jesus usa 2 palavras para falar de amor. Ele fala primeiro em ágape. Ele diz: Pedro, tu me ágape? Ou seja, você me ama incondicionalmente? E a última vez ele pergunta: Pedro, tu me filéu? Que Pedro, você me ama verdadeiramente como amigo? E Pedro diz: Eu te filéu, Senhor. E aí Jesus condiciona esse amor de Pedro ao cuidado com as ovelhinhas dele. Jesus confia a Pedro o apacentar das suas ovelhas. Mas este apacentar das suas ovelhas está intimamente ligado ao amor que Pedro sente por Jesus. E se a gente olha para esse texto com atenção, a gente diz assim: então quer dizer que se Pedro não ama Jesus, ele não vai apacentar essas ovelhas. E aí eu pergunto à igreja, e quando eu ouvi esse texto essa semana, eu me senti interrogada por Jesus. Eu senti Jesus me perguntar assim: Manuela, você me ama incondicionalmente?
E depois ele me perguntou: você me ama como um verdadeiro amigo? Porque se você me ama, vai lá cuidar das minhas ovelhas. Vai lá apacentar as minhas ovelhas. E se Jesus perguntasse a você hoje: queridinho, meu filho, minha filha, você me ama incondicionalmente? Você podia dizer a ele que sim? Como Pedro disse, com tanta convicção. E aí Jesus olha para ele e diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Será que a gente teria condições de dar essa resposta a Jesus? Dizer: sim, Jesus, eu te amo e eu vou apacentar as tuas ovelhas. Eu te amo e eu vou cuidar dos teus cordeirinhos. Eu te amo e eu vou cuidar do meu irmão. Eu te amo e eu vou apacentar esse meu irmãozinho que está aqui do meu lado. E aí, quando a gente olha de perto essa ordem, Jesus diz assim: apacenta e pastoreia, né? A gente acha que quem tem que apacentar e quem tem que pastorear é só o pastor e a pastora, né? Mas não. Jesus aqui convoca todos nós para que sejamos pastores uns dos outros. Para que a gente possa olhar para o irmão que está do lado e dizer assim: venha cá que eu vou lhe pastorear. Venha cá que eu vou lhe apacentar. Porque eu amo a Jesus incondicionalmente. Porque eu amo a Cristo como verdadeiro amigo. E porque eu amo a Cristo incondicionalmente como verdadeiro amigo é que eu vou lhe apacentar. Mas o que é apacentar? O que é pastorear? Quando a gente vai lá para o dicionário, a gente vê que apacentar é levar ao pasto. Ou seja, pegar aquela ovelhinha e dizer: vem cá, fofinha, que eu vou levar você para comer uma graminha bem gostosinha, de boa qualidade. Mas Jesus manda não só apacentar, mas pastorear, que é mais do que apacentar. Pastorear é pegar essa ovelhinha, levar ela para comer um bom alimento e guardá-la enquanto ela come. E resgatá-la se for o caso dela se perder. E resgatá-la se for o caso do lobo aparecer e carregá-la. Jesus diz assim a Pedro: Pedro, leva as minhas ovelhas para comer um bom pasto e cuida delas enquanto elas comem. Só que Jesus diz isso não só a Pedro, ele diz a mim. E isso me tocou talvez particularmente essa semana, porque por um momento eu disse: Senhor, eu tenho cuidado tão pouco de algumas pessoas. Eu tenho apacentado tão pouco pessoas que estão à minha volta. Eu tenho dado tão pouco de comer às pessoas que estão à minha volta. E talvez por isso o Senhor tenha aberto os meus ouvidos em relação a essa palavra. E da mesma forma que Cristo é o nosso exemplo e Ele é o bom pastor, nós, por amor a Ele e para imitá-lo, devemos pastorear uns aos outros. Mas como é que a gente pode fazer isso? Vamos pensar um pouquinho. A primeira coisa é o fato de que pastorear é guiar até o pasto, ou seja, é alimentar. Jesus nos convoca para sermos guias uns dos outros, para que nós possamos pegar esse irmãozinho pela mão e dizer assim: vamos ali, que ali tem um bom alimento. E qual é o bom alimento? Qual é o verdadeiro alimento? É a palavra de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus. E aí muitas vezes a gente corre da parada e da tarefa de alimentar os nossos irmãos. Porque a gente acha que ensinar, que falar da palavra, que pregar é só para os nossos irmãozinhos missionários ou então só para o pastor ou a pastora da igreja. Mas o ID é para todos. ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então, por onde você for, por onde você andar, você tem a obrigação enquanto cristão. E se você ama Cristo, você tem a obrigação de levar essa palavra. Você tem a obrigação de pegar esse alimento espiritual e levar para as pessoas. Porque muitas vezes a gente se acomoda no banco da igreja e diz assim: já fiz a minha parte de cristão, fui para a igreja no domingo. Ou então eu sou mais crente ainda porque eu fui no domingo e fui na quarta.
Então eu sou mais crente, né, do que quem foi só no domingo. E quem vem na quarta, na quinta, então, aí vai aumentando, né? Quem vem para o culto de oração na segunda-feira, quem vem para o discipulado na terça, aí vai botando as estrelinhas assim, até virar um top crente, né? Mas aí quando você sai daqui, você faz o quê com o que você recebeu? Tem duas coisas que você precisa fazer com o que você recebe aqui. A primeira coisa é aplicar a sua vida. É fazer com que esta palavra gere mudança de vida. Porque não adianta você receber essa palavra e você sair daqui e ser a mesma pessoa. Não adianta. Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: o que foi que você fez com aquele alimento que eu lhe dei? Aí você vai dizer: eita Jesus, é porque eu fiquei meio empachada. Quando eu cheguei na esquina da igreja eu vomitei para engordar. Tive uma bulimia espiritual. E aquilo não provocou mudança em você? É a primeira coisa. Mas a segunda coisa é você multiplicar esta palavra. É você torná-la conhecida a outras pessoas. É você dar de comer aos seus irmãos. É você dar de comer àquela pessoa que está faminta espiritualmente à sua volta. Mas infelizmente a gente tem muito crente obeso, empachado. Recebe, recebe, recebe e não dá. Não dá alimento às ovelhinhas de Jesus que estão por aí. E um dia Jesus vai olhar para você e vai dizer: eu lhe dei tanta comida e você deixou aquela minha ovelhinha míngua. Você levou para casa, deixou o alimento se estragar na sua despensa. E aquela ovelhinha estava com fome espiritual e você não deu de comer a ela. E você vai dizer o que a Jesus? Você tem alimentado seu irmão? Você tem se comprometido a levar comida espiritual àqueles que estão à sua volta? Ou você tem sido só esse crente barrigudo empachado espiritualmente? O que você tem feito? Você tem apacentado? Em segundo lugar, o pastor protege as ovelhas e cuida delas. Lá, aqui no livro de João, no capítulo 10, dos versos 1 a 14, fala do bom pastor, que diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas diz que o mercenário vê vir o lobo e abandona as ovelhas. Mas o nosso bom pastor, ele luta por nós. Ele se atraca com o lobo e diz: a minha ovelha você não leva. E nós somos convocados a imitar Cristo. Quantas vezes você já se atracou com o lobo para ele não levar a ovelhinha de Jesus? Quantas vezes? Quantas vezes você já protegeu o irmão? Quantas vezes você olhou para o irmão e disse: esse irmãozinho está tão fraquinho, eu vou lá suportar um ao outro. O pastor, quando a ovelha está cansada, sabe o que ele faz? Ele carrega ela nos ombros. Nós devemos levar as cargas uns dos outros. Mas às vezes a gente diz: eu já tenho problema demais. Não é isso? Ah não, deixa o fulano aí se virar com esse problema, porque eu já tenho problema demais. Você às vezes não pode ir lá tirar a pessoa de onde ela está, porque ali onde ela está, o Senhor está tratando. Mas por que você não dobra o joelho e não ora? O suporte que nós podemos dar uns aos outros, como apacentadores uns dos outros, ele vem através da oração, ele vem através do abraço, ele vem através de estudar junto à palavra, ele vem através de um aconselhamento. Ele vem através de uma ação prática, dizer: vamos lá, irmão, vou lhe ajudar a resolver isso. Mas a gente se acomoda. A gente às vezes tem no nosso meio pessoas que estão passando por dores tremendas e a gente não sabe. Pessoas que estão passando por necessidades emocionais, espirituais e materiais profundas e a gente nem toma conhecimento. Isso é apacentar as ovelhas? Isso é pastorear as ovelhas de Jesus? Não. E isso, eu repito, não é obrigação apenas dos pastores. É nossa obrigação enquanto corpo de Cristo. Sábado eu cortei o dedo.
numa trena. Soltei a trena e foi sangue para todo lado. Vocês acham que eu fiquei como? Olhando o sangue? Vai, sangra aí. Sangra, pode sangrar. Não. A minha outra mão espremeu o sangue para sair toda a sujeira, levou para debaixo da torneira e depois apertou para parar de sangrar. E a minha boca ficava dizendo assim: Manuela, se acalma, foi apenas um corte no dedo e não no pescoço. Ou seja, um pedacinho do meu corpo foi ferido, mas todo o meu corpo se mobilizou para tratar deste pedacinho aqui. E às vezes nós temos um pedacinho de nós ferido e a gente não se mobiliza. E a gente não vai lá cuidar daquela ferida, a gente não vai lá cuidar daquele sangue que está jorrando do coração do irmão. O que a gente tem feito? Como a gente tem lidado com essa dor do outro? O Senhor nos exorta a suportarmos uns aos outros. Nós somos convocados a cuidar dos nossos irmãos, levar a carga uns dos outros. E isso testifica o nosso amor por Jesus. Nós devemos, através desse amor, exortar uns aos outros para que possamos nos corrigir mutuamente. E sabe o que acontece quando a gente se corrige mutuamente? A gente envergonha o inimigo. Muitas vezes a gente vê o irmão andando para o buraco e a gente diz: eu não vou me meter na vida dele. Aquele irmão, ele pode estar num torpor espiritual, mas você está vendo. A palavra diz que a gente deve exortar uns aos outros em amor. Por que a gente não faz? Por que a gente não chama o irmão e diz assim: meu irmão, o que está acontecendo que você está tomando essas atitudes? Porque das duas, ou a gente se isenta, diz eu não tenho nada a ver com isso, ou a gente vai lá apontar o dedo na cara do irmão: você está pecando, rapaz, né? E no fim das contas a gente não ajuda. Se Jesus nos perguntasse hoje: você tem cuidado do seu irmão? O que você responderia? Se Jesus perguntasse a você hoje e a mim: qual é a necessidade do seu irmão? A gente ia saber responder? Será que a gente ia saber responder sobre a dor do outro? Sobre a fome espiritual do outro? Tantas vezes nós temos no nosso meio pessoas que são mais novas na fé e que não entenderam algumas coisas e estão acreditando em algumas coisas de forma errada. E a gente pode chegar lá e dizer: não, meu irmão, não é assim não, venha cá estudar a palavra comigo. Mas a gente nem sabe, porque a gente não olha, porque a gente não apacenta as ovelhas de Jesus. A gente espera que isso venha do pastor, do diácono, do missionário, quando a responsabilidade é nossa. Nós somos um. Foi que Jesus pediu ao Pai: que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Nós somos um, uns com os outros, e somos um com Jesus. E em terceiro lugar, o pastor é aquele que resgata a ovelha. A ovelha é um animalzinho meio burrinho, né? A ovelha é um animalzinho meio lento, meio lerdo. Então a ovelha não tem muita noção de perigo, né? A ovelha vai, entra no rio, aí se encharca toda na lama, morre afogada. Entra num lugar que não sabe sair, o pastor tem que ir lá. Então nós precisamos cuidar uns dos outros para que um irmãozinho mais ovelhinha não entre com lã e tudo no rio e se afogue. E se ele estiver se afogando, que a gente possa se jogar e resgatá-lo. Resgatar significa literalmente livrar do cativeiro, ou ainda livrar do cativeiro à custa de algum sacrifício. Agora eu queria que você parasse um pouco e pensasse: quantos à sua volta estão em algum cativeiro? Esse cativeiro pode ser emocional, pode ser espiritual. Esse cativeiro pode ser um medo muito grande que aprisiona o coração do seu irmão.
Pode ser uma culpa que ele não consegue entender que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que ele não consegue entender que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas você já entendeu? Vá lá dar essa notícia a ele. Para aquele irmãozinho que está adoecendo, se culpando por um passado que já passou. Que Jesus já apagou. Mas o inimigo está lá. Você é crente agora mesmo? Mas no passado você fez isso. Você se diz tão crente, mas você mentiu, você roubou, você traiu. E você fica se consumindo. E daqui a pouco você diz assim, eu não sou digno nem de ir para a igreja. Aí o diabo faz. Consegui. E aí o irmãozinho sabe que isso não é verdade. Por que a gente não chega lá e não diz, irmão, não é assim não. Deixa eu ajudar você a se livrar desse cativeiro. E a palavra de Deus, ela nos dá a chave para a libertação do cativeiro. Abra aí sua Bíblia em João, é o Evangelho, capítulo 8, versículo 32. Nós vamos ler juntos. Para todo o reino espiritual escutar. João 8, versículo 32. Vamos ler juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler mais uma vez? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos esta verdade, que se chama Jesus Cristo, nós nos libertamos. E muitas pessoas à nossa volta estão cativas porque não conhecem a verdade de Jesus. Eu estava essa semana comentando sobre o texto do filho pródigo. E há umas 2 semanas eu ouvi no carro esse texto e eu me emocionei com o irmão. Não foi nem com o filho pródigo. Que ele disse ao pai, eu estou aqui a vida toda e você não dá nem um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Agora esse aí chega, estoura seu dinheiro todo, você dá uma festa e faz isso, faz aquilo. E aí eu fico imaginando aquele pai sentando no chão e dizendo assim, meu filho, vem cá. Tudo que eu tenho é seu. Sabe o que aquele pai estava dizendo para ele naquela hora? Você não usa porque não quer. Você não usa porque você não tem consciência de que você é meu filho. Você é meu filho, mas você se comporta como um empregado. Não me culpe. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que Jesus tem é nosso. Amém. Tudo que Jesus tem é nosso. Nós somos filhos do Deus do universo. E a gente só conhece essa verdade conhecendo a palavra. Essa é uma verdade que liberta. Mas infelizmente a gente faz como aquele irmão do filho pródigo. A gente não sabe o poder que a gente tem por ser filho do Deus vivo. E a gente fica se comportando como servo, como empregado. A gente não é empregado, a gente é filho. Tudo que ele tem é nosso. Amém? Você conhece Jesus? Você conhece a verdade sobre Cristo que está na palavra? E a igreja semanalmente não lhe dá a garantia de conhecer a verdade e ser por ela liberto. Muito menos lhe dá todas as armas que você precisa para poder pastorear as ovelhas de Jesus. Nós precisamos nos alimentar diariamente. Conhecer a palavra para poder dizer ao seu irmão, meu irmão, não fica assim não. Porque você é filho do Deus vivo e tudo que ele tem é seu. Meu irmão, não se corroa com essa culpa não. Se liberte desse cativeiro. Porque os seus pecados foram apagados. E deles o Senhor não lembra mais. Glória a Deus. Mas como é que você vai dizer isso para o seu irmão? Como é que você vai resgatar o seu irmão? Como pastor do seu irmão. Se você não conhece essa verdade.
vão buscar. Os crentes hoje estão achando que ir para a igreja dia de domingo é o que é ser crente. Não é isso. Ser cristão é dia a dia, é busca. É orar sem cessar, é vigiar, é conhecer a palavra. E assim você vai poder dizer: sim, Senhor, eu te amo e eu vou apacentar as tuas ovelhas. O que é que a gente pode aprender com essa mensagem? Em primeiro lugar, que se de fato nós amamos a Cristo, esse amor se revela horizontalmente. Nós somos convocados por Jesus a apacentar suas ovelhas e nós precisamos atender fielmente ao seu chamado. Se nós amamos a Cristo, nós atendemos ao chamado de apacentar e pastorear as suas ovelhas. Em segundo lugar, como pastores uns dos outros, nós devemos alimentar os nossos irmãos. Devemos obedecer o ide de Jesus e anunciar a sua palavra a toda a criatura. Eu estava conversando com o Tião essa semana, que mamãe disse que ela não tem muito dom de pregar a palavra, assim, onde ela chega num lugar. Mas eu não lembro nunca ter saído com ela para uma cabeleireira, para um espaço, para de repente, quando eu olho, ela está falando de Jesus. Mas como foi que começou o mesmo assunto que eu perdi? Em tempo e fora de tempo. Se você está cheio da palavra, a sua boca vai falar do que está cheio o seu coração. E você não vai ser inoportuno, não. Porque a palavra de Jesus, ela vai encontrar o ponto certo no coração daquela pessoa. Em terceiro lugar, como pastores dos nossos irmãos, nós devemos suportar uns aos outros em atos, palavras, exortações e oração. Nós não podemos nos isentar disso, nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Amém? Amém. E por último, nós devemos nos empenhar em resgatar nossos irmãos de qualquer cativeiro no qual ele esteja aprisionado, através da verdade libertadora da cruz de Cristo. A cruz de Jesus é um escândalo. O amor de Jesus por nós, o amor de Deus por nós é escandaloso e nos liberta de qualquer cativeiro. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Se você está cativo, ou se um irmão seu está cativo, é porque não entendeu ainda o escândalo da cruz de Cristo. Porque nada pode nos aprisionar, a não ser o amor de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Eu vou orar e depois a gente ora uns pelos outros. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que é viva, que é eficaz. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos confiou o pastoreio uns dos outros. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor venha nos capacitar para que nós possamos cuidar uns dos outros, para que nós possamos atentar às necessidades uns dos outros. E que em nenhum momento nós venhamos a fugir dessa responsabilidade. Que o nosso amor por Ti, Jesus, seja tão grande, tão maior do que nós. Que nós possamos naturalmente pastorear uns aos outros. Que nós possamos naturalmente apacentar uns aos outros. E não ficar apenas esperando receber isso de quem está à nossa volta ou dos nossos líderes. Em nome de Jesus, Pai, faz esse mover em nós. Amém. Vamos